sou ateu, sou socialista e eu queria que você tentasse me convencer do contrário e me converter. Bom, galera, esse aqui é o canal Pantarrei, eu sou o Matheus. Eu nasci numa família muito católica, né? Até os meus 20 anos eu fui católico. Era bastante praticante, era da renovação carismática, eu participava de grupos de orações, estava começando a fazer pregações no grupo de oração. Eu sou músico, né? Sou educador musical também, então eu tocava, participava do Ministério de Música, tinha uma vida muito ativa, né? A minha infância foi marcada muito por uma visão escatológica de fim dos tempos, né? Eu esperava que em 98 Jesus ia voltar, ia ter uma grande cruz de sangue no céu, iria acontecer, que a gente ia viver 3 dias de trevas, enfim, né? Fui levado a aparições de Nossa Senhora, isso mais de uma vez, né? Ia em lugares onde tinham videntes que vinham e conversavam com Nossa Senhora. Fui coroinha na minha infância. Enfim, os meus primeiros 20 anos de vida foram enfiados mesmo na igreja. Era todo final de semana, era retiro, era encontros. E como eu tocava, né? A gente tinha as missões. No meio de tudo isso eu fui crescendo, né? Formando amizade ali nessa comunidade, virei músico, né, e fui estudar música, no caso educação musical, o que me ajudou a abrir a cabeça, porque daí eu fui estudar um pouco também de filosofia, né, porque dentro da educação musical você tem que estudar um pouco os pensadores que organizam, estruturam as questões do que educar e de como educar e como esse processo na psicologia humana acontece, né? Isso me ajudou também a abrir a minha cabeça. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que foi a igreja que me levou a ser músico e por isso que eu acabei tendo contato com essas outras áreas, porque num determinado ponto da minha vida eu saí da minha cidade, deixei a paróquia, fui morar em São Paulo, conheci outras pessoas, conheci outra realidade e alguma coisa começou a despertar. Eu comecei a ver outras visões de mundo, comecei a conhecer pessoas que tinham uma visão de mundo muito diferente da minha. E embora eu ainda estava muito articulado dentro da igreja e vivendo, eu me abri a questionar e a fazer as perguntas, né? E comecei a comparar e comecei a ver que tinha que as pessoas fora da igreja que não viviam aquilo que eu vivia eram pessoas muito boas, eram pessoas que tinham uma vida muito honesta e que eu não precisava acreditar em tudo aquilo que eu acreditava e viver a minha vida ser regulamentada por uma instituição ou por padres ou por pessoas que de alguma forma estavam numa hierarquia acima de mim, né, nesse mundo espiritual, que diziam que eu tinha que fazer o que eu não tinha que fazer. Eu comecei a perceber as pessoas à minha volta, as pessoas que não frequentavam a minha igreja e como elas viviam a sua vida. Eu comecei a perceber, eu falei, opa, né, tudo aquilo que me falavam, né, do mundo pecaminoso, do mundo condenado, né? Tudo aquilo que me falava das coisas, quando eu comecei a comparar, e aí vendo, inclusive, comparando com situações que eu vivia dentro da igreja, com o comportamento das pessoas dentro da igreja e tal, e, cara, aquela famosa frase, né? Alguma coisa errada não tá certa nessa história toda, né? E aí eu tive contato, nesse tempo em que eu estava em São Paulo, eu tive contato com uma pessoa que eu formei amizade na época. Ele era um ex-frei que saiu do convento, deixou o curso de filosofia que estava fazendo no convento e veio estudar filosofia, terminar o curso de filosofia fora do convento. Eu, conversando muito com ele, comecei a me interessar por filosofia, né? Eu já era bastante curioso, já gostava de ler algumas coisas e tal, mas eu ainda não tinha contato propriamente com a filosofia. E ele meio que me apresentou esse mundo, e isso me ajudou a organizar o meu questionamento, né? E no meio disso, eu comecei a conhecer pessoas mais alinhadas a uma visão crítica da realidade, né? Principalmente no campo social e político. E aí foi quando eu conheci um pouco do que seria o pensamento de esquerda, as críticas que a esquerda faz à realidade, e fui conhecer então o marxismo, né? Fui ouvir falar de Marx, comunismo, do socialismo, que até então eu não conhecia. Isso devia ser por volta ali dos anos 2010, anos de 2011, né? Então, a partir dali, eu comecei a me politizar. E nesse processo, eu também fui questionando a minha fé religiosa. Então, foi uma coisa que aconteceu junto. E aí eu fui percebendo, né, que teve a ascensão do bolsonarismo, teve a crise do PT, né, tudo que aconteceu em 2012, as manifestações.
e a ascensão, né, do MBL, junto depois com o Bolsonaro. Obviamente, a direita nacional, a direita do Brasil, ela sempre existiu, mas a partir do que aconteceu em 2012, a direita ela começa a tomar uma forma diferente, e aí é quando você vai ter o processo de usar da religião, da crença das pessoas, para se desenvolver um processo político, né? Usar realmente da fé, aliar isso a um projeto conservador nos costumes, mas neoliberal nas questões econômicas. Então tudo isso aconteceu num período de mais ou menos aí, vamos botar 10 anos na minha vida, né? De 2010 até 2020, mais ou menos. E foi quando eu resolvi então estudar realmente filosofia, e aí comecei a ler um pouco mais, e aí foi quando eu comecei a me entender como alguém da esquerda radical, né? A concordar com a posição da esquerda radical e a concordar com a ideia de que o sistema capitalista ele está fadado ao fracasso, ou ele fracassa, ou a sociedade, a civilização e o planeta, enquanto um lugar para os seres humanos viverem, também fracassa, né? Ou um ou outro, isso vai acontecer. Eu comecei a ficar desiludido de que o capitalismo possa se transformar numa forma de que a gente consiga melhorar de verdade as coisas. A gente não vai entrar nos detalhes disso, que são muitas questões que a gente poderia discutir, mas aí eu fui me vendo então como alguém mais radical, no sentido de que a gente precisa promover mudanças que superem o capitalismo, né? E aí eu comecei então a me dizer talvez um comunista, talvez um socialista, mas eu também não tinha... como eu acho que ainda eu não tenho tanto repertório teórico profundo, porque daí também tem um anarquismo, tem várias vertentes de pensamento dentro dessa esquerda radical, mas eu me vejo como socialista e não me vejo exatamente como um comunista, primeiro pelas linhas que estão dadas, né, dos comunistas, né, alguns que se dizem marxistas, leninistas, e eu não me coloco nesse lugar porque eu não tenho esse conhecimento teórico, e o pouco que eu tenho, eu tendo a discordar de algumas questões, tá? E eu penso no socialismo, né, como uma etapa possível da sociedade que vai superar o capitalismo, né? Eu acho que a gente precisa construir essa superação. Eu não saberia dizer para vocês como isso vai acontecer e como isso deve ou não deve acontecer. E eu não me digo comunista porque eu só lutaria pelo comunismo se a gente tivesse num socialismo, né? Eu não consigo pensar a história como algo tão certinho assim, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente superar o capitalismo e conseguir construir um socialismo democrático, né? Botar o povo, a participação popular nas tomadas de decisões políticas, né? Tem questões do anarquismo também, que eu tenho interesse em conhecer melhor, mas ainda não conheço. Eu acho que a minha visão sobre isso ainda vai mudar muito, né? Conforme eu for estudando e entendendo mais. O ponto é o seguinte, né? Toda essa minha jornada política foi cada vez mais mostrando para mim que o Deus das religiões, o Deus que guia a história que as religiões acreditam, eles não existem, né? Eu tenho muita convicção de que esses deuses não existem. Então eu também me considero um ateu nesse sentido. E entender um pouco da política, estudar um pouco a política e a sociedade me ajudou muito, porque eu passei a entender as religiões nos seus contextos sociais, né? E estudar filosofia me ajudou muito para entender o argumento que os indivíduos vão dando para justificar a sua crença, né? E isso me ajuda a refletir muito e entender que esses argumentos eles estão todos colocados numa situação social. O indivíduo ele nunca é um indivíduo isolado, ele é sempre um indivíduo em relação com outros indivíduos, com a sua condição histórica, com o seu lugar geográfico, com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, né? E eu me considero um agnóstico, e eu não falei isso ainda, tem vídeo já aqui no canal que eu falo sobre isso inclusive, mas eu me considero agnóstico no sentido seguinte: se você chama de Deus, a origem de tudo e uma explicação, talvez uma força que guia o movimento da realidade, né? O cosmo, o universo todo, se você chama isso de Deus, eu diria que a gente está pegando emprestado o termo Deus
das religiões para tentar explicar algo que a gente, embora não pense de forma religiosa, mas algo que a gente não tem acesso. Então, nesse sentido, eu me digo agnóstico. Eu não consigo explicar por que tudo existe, o para que tudo existe, o como tudo existe e para onde tudo isso está se direcionando. Isso eu não sei explicar, né? E eu tenho para mim que talvez a gente, enquanto humanidade, nunca vai conseguir explicar isso. Talvez daqui milhares, milhões de anos, isso seja mostrado ao contrário, mas é o que eu acredito hoje. Agora, dos deuses, das divindades que as religiões produziram, para mim é tudo cultura, para mim é tudo expressão da espiritualidade humana. Eu acredito sim na espiritualidade como algo que vem, como aquilo que não é material no ser humano, né? Pensamento, as ideias, os sentimentos, a estética, a emoção, a psique humana, tudo isso para mim é espiritual, porque é algo que emerge da nossa condição material de vida e que interfere naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vai se transformando. Então são vários pontos. Eu queria meio que jogar isso para vocês e deixar o convite. Deixa o comentário aí, fazendo as perguntas, discordando das coisas que eu coloquei aqui, para que a partir deles eu possa gerar outros vídeos aí respondendo mais focado, né, em cada temática. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Conheçam então o Iceberg. Baixe o aplicativo do PantaRei. Tá o link aí embaixo. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Torne-se membro do canal. Compartilhe o vídeo. Deixa o like, isso é muito importante também. E óbvio, né? Se não for inscrito, inscreva-se. Valeu por você ter ficado até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no PantaRei.